Signum Crucis, per signum Crucis Dei nimicis nostris, libera-nos Deus noster, in nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancto. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Assim se dava o fim de mais uma missa. Os fiéis começavam a partir para suas casas. O padre, então, esperava todos saírem para fechar as portas de sua paróquia. Finalmente, sozinho, o padre se retira para seu aposento, no fundo da igreja. O dia seguinte seria um longo dia, pois era dia de ouvir confissões. Depois de um banho reconfortante, o religioso adormece. Logo cedo começa o trabalho de ouvir as suas ovelhas e distribuir penitências. Já era quase meio-dia, o padre estava para encerrar os atendimentos e almoçar quando alguém entra. "Padre", pergunta uma voz feminina, "ainda há tempo para mais uma confissão?" O padre estava faminto, mas sempre havia tempo para uma última confissão. "Mas é claro, filha, pode falar", respondeu o padre. "Eu gostaria de pedir perdão, padre, pois pequei, e não sei mais como parar", disse baixo a voz da mulher. "Está tudo bem, minha filha, nem sempre é tão grave. Me conte e direi como resolver." "Você não entende, padre. Eu estou pensando, padre. Pensando." O padre riu. "Ora, criança, pensar não é pecado algum. Estás a pensar no mal de alguém?" "Não", respondeu a jovem. "Estás a pensar no seu mal, então?" "Não", respondeu a jovem. "Então tenho certeza que não deve ser nada demais. Me diga claramente que pensamento vem te afligindo." Um momento de silêncio pairou na cabine, até que a jovem retomasse a fala. "Você não está entendendo, padre. Se Deus é todo-poderoso e onisciente, por que não criou um mundo perfeito desde o começo? Se ele é perfeito e não erra, não teria ele criado nem mesmo um anjo com capacidade de sentir sentimentos como inveja? Nem sequer deveria existir nenhum sentimento como tal. Por que ele não salva a todos? Por que nos dar nosso livre-arbítrio como forma de nos proteger de controle, se ele deveria ser capaz de nos proteger de tudo? Eu acredito em Deus, padre, eu juro, mas não creio mais que tudo seja como dizem." O padre estava perplexo. Quem era aquela mulher? Não parecia ser ninguém que ele tivesse visto ou ouvido antes. Tinha ótima memória para vozes. Minha filha, quando foi que começou a pensar nisso?" Falou o padre, tentando transparecer a maior calma e tranquilidade possível. Ele esperou e esperou, mas ninguém respondeu. Ele então perguntou se a jovem ainda estava lá. Ela respondeu que sim, mas que estava envergonhada por ter tais pensamentos. "Como é mesmo seu nome? Talvez queira vir mais tarde assistir nossa missa e no final conversarmos mais à vontade." O padre precisava de tempo para digerir tudo aquilo e para saber a melhor forma de agir. Somente uma vez alguém tivera tais pensamentos e quase foi o fim de todo o sistema atual. Quase foi o fim de todas as crenças. "Tudo bem, padre, meu nome é Marta. Marta Corey, e voltarei à noite para vê-lo." Ao ouvir aquele nome, o padre gelou. Não era possível. Pulou para fora da cabine, abriu a porta ao lado e já não havia mais ninguém ali dentro. A única coisa que ele podia fazer era esperar pelo anoitecer e usar o meio-tempo para descobrir o que fazer. O padre estava aflito. Não sabia o que fazer. Recorrer ao alto escalão era sua única alternativa. E ele o faria,
porém também era ciente de que contato com aquelas pessoas era difícil e requeriria tempo. Ele iria alertá-los, mas o que fazer com aquela situação? Essa resposta ele não possuía. O padre, então, manda todos para as suas respectivas casas, para que pudesse pensar com calma. Deveria ele cancelar a missa daquela noite? Não. Estaria em mais perigo ainda. E o que falaria aos fiéis? Não. Ele tinha que manter as aparências, e talvez nem fosse mesmo aquela mulher. Martha Corey, uma mulher devota e inteligente demais para o seu tempo. Fora acusada de bruxaria em março de 1692 e morta por enforcamento em 22 de setembro de 1692. Aquela mulher fora desafiadora em sua época. Mas isso já fazia muito tempo e ela estava morta. Não havia como ser a mesma mulher. Já fazia mais de 300 anos. Só podia ser uma coincidência. Mas ainda assim, ele devia alertá-los. Ele então vai ao fundo em seus aposentos para enviar uma mensagem. Ele odiava as novas tecnologias, mas era uma situação urgente. Ele então envia uma mensagem que deveria ser passada de superior a superior. A mensagem era curta, mas eficiente. Recebi uma visita hoje, fazendo os mesmos questionamentos que quase nos extinguiram anos atrás. A mulher que os proferiu se intitulou por Martha Corey. Mensagem enviada. Agora o que faria? Não podia ser a mesma mulher. Não tinha como, estava tudo bem. Não havia nada que ela poderia fazer contra ele, nem contra toda a instituição. O dia passou rápido e chegou o momento da missa. Os fiéis foram chegando e o padre ficando cada vez mais nervoso. A paróquia nunca esteve tão cheia. Ele então deu início à missa. Toda ela correu muito bem. Ele já estava tranquilo, tinha relaxado. Realmente, tudo se tratava de uma grande confusão, um mal-entendido. Perto do final, o padre abriu opção para os fiéis falarem, agradecerem por suas vidas. Os fiéis foram falando de forma repetitiva. Todos agradeciam e mostravam seu amor a Deus. Uma mulher se levantou, devia ter uns 20 e poucos anos, estatura média, cabelo castanho, abaixo do ombro, roupas discretas e começou a falar. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Conheci minha neta há cerca de um mês. Uma garota brilhante. E se estou aqui hoje, é graças a ela. Sejam gratos, pois é por ela que vou lhes libertar hoje. Ao fim desta palavra, as portas da paróquia se fecham, mas todos julgam que era o vento, todos menos o padre. Ele sabia que não era. Vou contar uma coisa para vocês. Como foi minha vida? Era uma mulher simples, mas esperta. Terrível pecado em meu tempo. Tive 2 filhos maravilhosos e um marido desprezível, mas não o culpo. O medo imposto nele, em todos. Enfim, em minha época, pensar era proibido. Eu era nada mais do que uma devota fervorosa. Era respeitada em minha comunidade na igreja, até que garotas estúpidas saíram fazendo acusações de mulheres que seriam supostas bruxas. A este ponto, todos não estavam mais entendendo o que aquela jovem de poucos anos dizia. E ela continuava. Eu cometi o erro de enfrentar tais jovens e comecei a questionar tais acusações. Tola fui. A histeria coletiva havia se instalado em toda Salem. Até meu marido se virou contra mim e me acusou, achando que o fazendo sairia livre de ser acusado.
pobre tolo morreu também. Enfim, resumindo, fui enforcado até a morte em Gallows Hill com outras pessoas. Eu fui brava, corajosa, não me deixei ceder. Pouco tempo antes de morrer, descobri que as mortes daquelas mulheres e homens não eram aleatórias. A bruxaria era apenas uma desculpa. Eles matavam todos que descobriam a verdade. Então o padre, até então espantado, teve que agir. Berrou para os fiéis: meus caros, obviamente esta mulher é desequilibrada mentalmente. Peço encarecidamente, deixem a paróquia, vão para suas casas. Marta apenas riu. Eles tentam mais uma vez me calar. Inútil. Com o movimento da mão, ela lança o padre contra as paredes. Os fiéis correm para a porta, mas ela está trancada. Ela fala e sua voz ecoa pela paróquia: não tenham medo. Não vim lhes fazer mal. Vim sim revelar a verdade. Agora, aqui. Caberá a vocês se quiserem vê-la ou não. Este não é meu corpo. Já devem ter notado uma discrepância entre meu relato e minha aparência. Este é o corpo de minha descendente, e através dela vou lhes mostrar a verdade. Ela então começou a questionar os fiéis, os mesmos questionamentos que havia feito durante a confissão e mais. Tudo o que vocês sabem está errado. Toda a história desde o começo não passam de mentiras feitas para manipular e controlar todos vocês. Abram os olhos e vejam. Ela se dirige ao padre inconsciente ao lado do altar, o senta e põe a mão nas laterais de sua cabeça. Agora vou mostrar a vocês toda a verdade escondida. Marta então coloca a mão na cabeça do homem e começa a proferir palavras que ninguém entendia. Libera occultae veritatis, ostendi super occultatum, patefici, arcana et liberabo et sectatores. Com essas palavras, uma luz começou a se espalhar das mãos de Marta. A igreja tremia, os fiéis olhavam assustados. Ela repetia as palavras sem parar. A luz se espalhava e alcançara os fiéis rapidamente. Um por um, começaram a tremer. Marta já havia parado de proferir o encanto e o padre começa a voltar à consciência. Oh, meu Deus! O que foi? O que você fez? O que está fazendo com eles? Marta nem se deu o trabalho de responder. Desce do altar e com uma batida de palmas, as pessoas pararam de tremer e começaram a abrir os olhos. Um por um, com uma cara mais surpresa que a outra. O que houve? Estão todos bem agora? Pergunta o padre. E os rostos, outrora surpresos, agora estavam repletos de raiva e indignação. Você nos enganou! Gritou um. Você estava nos condenando como pôde! Confiamos em você! É você que deve queimar! Gritou outro no fundo da igreja. O ódio se instalara e o rosto do padre era de puro pânico, enquanto o seu quarto ao fundo seu telefone tocava insistentemente. Por favor, me ouçam! Não importa o que essa mulher mostrou a vocês. É mentira! Por favor, olhem para mim! Conheço vocês e vocês me conhecem! Não deixe uma mulher estranha estragar tudo! Marta, que até então estava quieta, apenas observando, soltou uma risada sinistra. Você não pode mais enganá-los, padre, disse com desdém. Eles estão agora realmente libertos de toda a lavagem cerebral imposta a eles durante toda a vida. Eles agora
reconhecem o divino e agora podem ver exatamente o que você é, o que se tornou um coletor. O padre olhava em volta, todos ainda o encarando com ódio no olhar. Porém, também uma espécie de calma profunda de alguém finalmente liberto e consciente. Aceitando então sua derrota, o padre se levantou e sua feição de bom senhor já não existia mais. O medo ainda habitava sua face, mas sua máscara já não estava mais ali. Pois bem, se sabem toda a verdade mesmo, sabem que sou um coletor. De nada mais me resta persistir no papel. Já tenho feito esse trabalho há muito tempo. Meu lugar já está salvo, garantido, no conforto etéreo. Desta vez, foi o padre que riu, e a sua risada ecoou por toda a igreja. Mas logo sua risada foi coberta pela de Marta, que vinha retornando do fundo da igreja com o celular do padre tocando em suas mãos. Bom ver que você tem fé, padre. Marta então atende o telefone. Marta Curry falando. Quem deseja? Silêncio se faz presente do outro lado da linha. Se não vão falar comigo, devem querer falar com seu coletor aqui em minha frente. Apenas me permitam dizer que estou indo atrás de vocês. Ela então entrega o telefone para o coletor. Por favor, eu não disse nada, eu juro, por favor, não, vocês não podem! Enquanto o padre suplicava ao telefone, as pessoas foram saindo da igreja. Marta se encontrava em frente aos fiéis libertos que cercavam a igreja, quando o padre se deu conta que estava sozinho. Ele correu até a porta e tornou a implorar às pessoas que o fitavam. Por favor, tenham piedade, eu nunca fiz mal a vocês! Sem tempo de continuar, se ouviu um grito de um dos outros fiéis. Você acha que não sabemos o que você fazia? Gritou um. Nós sabemos que você é um coletor, completou o outro. E sabemos o que isso significa, disse com os olhos cheios de lágrimas uma menina. Minha mãe e meu pai, você os condenou, suas almas, eles eram pessoas boas. Uma senhora abraçou a garotinha e olhou de volta para o padre, com tanto ódio que fez o coletor abaixar a cabeça. Você os fez arder, suas almas agora. Pois então, coletor padre, agora é a sua vez de queimar. Com isso, Marta ergue a mão e com um gesto as portas da igreja se fecham, prendendo o padre ali dentro, e com o fechar do punho, a igreja explode em chamas. As paredes começam a queimar e lá dentro o padre correndo de todas as direções, de um lado para o outro, tentando escapar. Sem ter o que fazer, ele tenta desesperadamente ligar aos superiores, mas não há resposta, ninguém atende a ligação. Marta então surge ali dentro. Você está sozinho. Devia saber que não poderia confiar neles. E então ela cruza as mãos e recita. Ignis ardens, et incenerem, revertertu sede dolor, fieri nunguam desinet. O padre começa a queimar, condenado a voltar às cinzas e sofrer por toda a eternidade.